Você viu esse plano da Europa para fazer o continente voltar a crescer? Pois é, os europeus enfrentam um desafio existencial. A economia do continente precisa se adaptar aos novos tempos, ocorre o risco de simplesmente entrar em colapso. É o que dizem os especialistas que a DW entrevistou. Red alarm situation could disintegrate. A gente está falando do continente que bem ou mal dominou a economia mundial nos últimos séculos, mas que tem perdido cada vez mais relevância. E isso acelerou nos últimos anos. Olha esse gráfico. Há 20 anos, a União Europeia representava 1/4 do PIB global, logo atrás dos Estados Unidos e bem à frente da China. Depois disso, houve uma queda na participação dos americanos e dos europeus, enquanto os chineses tiveram um crescimento exponencial. Na última década, a participação dos Estados Unidos voltou a aumentar, mas a da Europa diminuiu. Atualmente está em pouco mais de 15%. Para mudar isso, a estratégia dos europeus é inovar, descarbonizar e aumentar a segurança do bloco. É um plano que requer investimentos bilionários e mudanças profundas. Ele está sendo comparado por alguns com o Plano Marshall, que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra. É algo tão grande que promete ter repercussões globais. Nesse vídeo eu vou te dar mais detalhes sobre o que é esse plano europeu e falar sobre os desafios que ele enfrenta. Na busca por uma saída, a União Europeia foi atrás de um peso pesado da economia, um veterano em crises. O Banco Central Europeu está pronto para fazer o que for necessário para preservar o euro. O que for necessário. Com essas palavras, o Mário Draghi conseguiu acalmar os mercados e salvar o euro do colapso em 2012. Na época, ele era presidente do Banco Central Europeu. Agora ele lançou um documento de 400 páginas que ficou conhecido como Relatório Draghi. O título do calhamaço é O Futuro da Competitividade Europeia, e a mensagem central é de que o velho continente não é produtivo nem inovador o suficiente. Esse documento foi a base para o desenvolvimento de uma estratégia chamada de Bússola de Competitividade da União Europeia. Quero ser muito clara. Temos um plano, temos um mapa, temos vontade política. Agora, o que realmente importa é rapidez e unidade. A ideia é que se não agir agora, a Europa não vai conseguir sobreviver em um mundo cada vez mais hostil. A gente tem visto uma nova ordem mundial em formação, marcada por extremismos, protecionismos e guerras. Bem, minha opinião, infelizmente, e é imensamente trágica, e uso essa palavra com cuidado, é que a reeleição de Trump será um evento histórico e possivelmente irreversível, primeiro para os Estados Unidos e para a forma como operam. O Martin Wolf é ex-economista do Banco Mundial e comentarista-chefe de economia do Financial Times há quase 30 anos. Ele diz que a eleição do Trump para um segundo mandato mudou fundamentalmente as regras do jogo para a Europa e para o mundo. Os Estados Unidos como aliado, os Estados Unidos como garantidor de segurança, os Estados Unidos como o país que criou, preservou e defendeu a ordem liberal internacional amplamente definida. Isso claramente será radicalmente diferente. Parte disso são as relações de segurança e parte são as relações econômicas. Essa deterioração na relação entre os Estados Unidos e a Europa é um dos pontos mais críticos para os europeus. Você deve ter visto esse comentário do presidente americano, né? A União Europeia foi criada com o objetivo de prejudicar os Estados Unidos. Esse é o seu propósito. Com a chegada do Trump, os europeus têm se dado conta que não podem mais contar com os Estados Unidos em muitos setores. Na área de defesa, o continente tem aumentado rapidamente as despesas militares. A bússola da competitividade centra-se em 3 pilares. O primeiro é reduzir a disparidade em matéria de inovação. O segundo é um roteiro conjunto para a descarbonização e a competitividade. E o terceiro é reduzir as nossas dependências e aumentar a nossa resiliência e a nossa segurança econômica. Um dos termos que se escuta muito por aqui em diversos contextos é reduzir a disparidade com os Estados Unidos, porque ela tem crescido em vários aspectos. Se a gente olha para o tamanho da economia dos dois, dá para ver como a diferença entre o PIB dos europeus e dos americanos aumentou desde 2010. O Produto Interno Bruto total da União Europeia agora representa menos de 3/4 do total dos Estados Unidos. Por isso que, como a gente viu, a participação da Europa no PIB mundial tem caído. Quando a gente olha para as empresas mais valiosas do mundo, essa discrepância é ainda maior. Essas são as maiores empresas da economia global em valor de mercado. A lista é dominada pelos americanos. É preciso ir até a posição 20 para encontrar uma empresa europeia, a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. Entre as empresas mais valiosas dos Estados Unidos estão as líderes mundiais em tecnologia, como a Apple, a Microsoft e a gigante de chips Nvidia. Elas valem trilhões de dólares.
As maiores empresas da Europa valem muito menos e atuam em setores mais tradicionais, como produtos de consumo e saúde, em vez de áreas tecnológicas mais inovadoras. Mas por que essa disparidade é tão grande? Parte do problema é que transformar uma ideia em negócio aqui na Europa é super complicado. A participação global da Europa em pedidos de patentes está em pé de igualdade com os Estados Unidos e a China, mas apenas 1/3 desses pedidos de patentes é explorado comercialmente. Isso faz toda a diferença. Com frequência, muitas startups europeias optam por expandir nos Estados Unidos em vez de crescer na própria União Europeia. Qualquer empresa que se estabeleça na América pode considerar todos os Estados Unidos como seu mercado doméstico. É muito mais difícil para uma empresa europeia. A falta de uma união de mercado de capitais, por exemplo, é uma das razões pelas quais, se você quiser criar uma startup de tecnologia, faz muito mais sentido conseguir financiamento na América e até mesmo se mudar para lá. E essa união não faz falta só no mercado de capitais. Esse é um dos grandes problemas da União Europeia, a fragmentação. Achamos que somos um só, como os Estados Unidos e a China, mas, na realidade, em muitas questões econômicas, a Europa é apenas uma expressão geográfica. Somos 27, e se continuarmos sendo 27, seremos, eu diria, marginalizados pelos americanos e pelos chineses. O Enrico Letta escreveu um relatório que aponta que o mercado comum europeu é um grande trunfo, mas ele precisa ser mais unificado e sem tanta burocracia. Letta é ex-primeiro-ministro da Itália e atual reitor da Escola de Política, Economia e Assuntos Globais da IE University em Madrid, na Espanha. A ideia é que não entendemos que o mercado único é a verdadeira joia da União Europeia. É a joia escondida, mas precisamos trabalhar nisso. Martin Wolf concorda, mas diz que a Europa tem um longo caminho a percorrer. Apesar do desejo de criar um mercado único, de criar uma união bancária, um sistema financeiro integrado, de criar mercados de capitais integrados, o que implica, é claro, sistemas regulatórios altamente integrados em todo o continente, em toda a União Europeia, para que essencialmente as empresas possam operar como se a Europa fosse uma só. A União Europeia está claramente muito, muito longe disso. Ele diz que os exemplos mais claros dessa fragmentação podem ser vistos nos setores bancário e de defesa. Se resgatarmos bancos, eles serão resgatados pelos Estados-membros. Eles não serão resgatados pela União Europeia agindo em conjunto, porque o bloco como um todo praticamente não tem poder fiscal. Então, é realmente muito difícil, nessa situação, pensar na Europa do ponto de vista da economia moderna como um todo integrado. A ideia é simplificar o acesso ao mercado único europeu, e ele funciona com base em 4 liberdades, que são a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas. Mas agora os europeus querem incluir uma 5ª liberdade, a livre circulação de pesquisa, inovação e conhecimento. Em novembro de 2024, os líderes do bloco se reuniram em Budapeste para trabalhar nisso. É uma forma de tentar ampliar o fluxo de ideias entre universidades e institutos de pesquisa. Esse livre fluxo de ideias ajuda a criar um ambiente onde inovar seja mais fácil. E para estimular o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que deve mudar a economia como um todo. O uso de IA ainda é pequeno entre as empresas europeias. Mas existe uma outra disparidade entre a Europa e os Estados Unidos: o investimento. Desde a crise financeira, as taxas de investimento americanas superaram as europeias. Em termos de investimento privado, a União Europeia estava à frente dos Estados Unidos até 2011, mas a diferença aumentou significativamente nos últimos anos. No investimento público, as taxas dos americanos e dos europeus têm sido semelhantes, mas os Estados Unidos continuam na frente. O relatório Draghi é bem claro quanto a isso. A União Europeia precisa aumentar os investimentos públicos e privados. Ele inclusive estipula um valor, pelo menos 750 a 800 bilhões de euros por ano. Mas de onde tirar todo esse dinheiro? Segundo os números do Banco Central Europeu, cerca de 300 bilhões de euros por ano saem das economias europeias em forma de poupança e vão para os Estados Unidos, sendo investidos no mercado americano. Por quê? Porque o mercado americano é mais unido, maior e tem melhor desempenho.
Então, comecei dizendo, por que não trabalhamos para reter esse grande volume de poupança na Europa, oferecendo aos poupadores europeus a possibilidade de investir aqui em instrumentos financeiros europeus que possam oferecer um bom retorno? In European savings tools that can give them a good return. We do not lack capital. Não nos falta capital. Se olharmos para as poupanças das famílias europeias, elas ascendem a 1,4 trilhão, em comparação com os 800 bilhões dos Estados Unidos. O que nos falta é um mercado de capitais eficiente que transforme essas poupanças no investimento e no capital de risco tão necessários, especialmente para as tecnologias em fase inicial com potencial para mudar o jogo. That have a game-changing potential. E hoje em dia a Europa representa somente 5% desse mercado global de venture capital, de capital de risco, enquanto os Estados Unidos têm 52% do mercado e a China 40%. Se você observar como outras partes do mundo têm gerenciado suas necessidades de investimento, verá que elas fizeram uso muito mais inteligente das poupanças e fundos de investimento de seus próprios cidadãos do que conseguimos fazer na União Europeia. Essa é uma parte importante desse quebra-cabeça. Esse é o Pascal Donohoe. Ele é o presidente do Eurogrupo, que reúne os 20 ministros das finanças da zona do euro. A União Europeia é um conjunto de democracias. Às vezes, leva mais tempo para se ajustar a grandes mudanças do que outras formas de governança política. Mas uma consequência de nosso processo de tomada de decisão é que, quando tomamos decisões, elas são resilientes. Elas se mantêm e temos a capacidade de tomar grandes decisões ao longo do tempo. E essa estabilidade da economia da Europa também é vista como um trunfo, principalmente em tempos de incerteza e volatilidade. Mas um grande desafio para o bloco é lidar com as próprias instabilidades políticas. A França teve 4 primeiros ministros em um ano e o presidente Emmanuel Macron está cada vez mais enfraquecido. Na Alemanha, a coalizão que sustenta Friedrich Merz como chanceler tem uma maioria frágil. E em vários países da União Europeia, partidos de extrema-direita e ultranacionalistas têm crescido. Como manter o bloco unido mesmo diante desses movimentos extremistas em ascensão? Apontando os benefícios da União Europeia e defendendo uma justificativa contemporânea para a União Europeia e para a integração política e econômica europeia, o que significa simplesmente dizer que, devido às oportunidades e desafios que enfrentamos serem tão grandes, nenhum país europeu sozinho é capaz de enfrentá-los. E que podemos alcançar mais juntos, agindo coletivamente. Se não agirmos coletivamente, efetivamente a perda nacional será ainda maior. E as dificuldades enfrentadas pela União Europeia nesse primeiro semestre de 2025 tiveram um efeito surpreendente. Fizeram os europeus se unirem. E a imagem da União Europeia, que estava desgastada, melhorou. Uma pesquisa apontou que a confiança no bloco alcançou o maior patamar dos últimos 18 anos. E mesmo o Reino Unido, que votou para sair do bloco, se reaproximou do continente firmando acordos de cooperação, principalmente na área de defesa. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.